Oi, gente, eu sou o pastor Wagner Fernandes. Este é mais um programa Teia Missionária que chega até a sua casa através do seu smartphone ou computador. Eu desejo que você tenha tido uma semana na presença de Deus e gostaria de pedir que você curtisse o vídeo, assinasse o canal, entrasse em contato conosco através de contato@teiamissionaria.com.br, você já nos conhece. E nesta manhã eu gostaria de refletir com você, agora que você está aí, talvez levantando ainda, começando suas atividades, gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 5. Leremos apenas alguns versículos, a partir do versículo 21 ao 24. E depois leremos mais outros 2 versículos. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem e impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Por enquanto, até aqui. Bom, esse texto ele deixa claro o seguinte: a primeira coisa, a morte da filha de Jairo foi comprovada. A Bíblia diz ali que ela não estava doente, que ela não estava mais doente, não estava dizendo que ela estava enferma como outros enfermos que Jesus havia curado. Então, muitas pessoas chegavam a Jesus apenas por isso, né? Por algumas coisas, principalmente depois que alguns souberam que ele havia multiplicado pães, muita gente se aproximou de Jesus com alguns interesses assim. Tem o lado positivo, tinha o lado negativo desse aspecto, mas o que nós queremos falar hoje é sobre o impossível. E talvez você pense em algumas coisas que sejam impossíveis para você, algumas coisas que realmente são impossíveis para nós, humanos, e para Deus tem uma outra percepção. Vamos continuar lendo o texto a partir do versículo 25. Grande multidão seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. Até aqui nós vimos duas situações de fé. A primeira já comentamos, a segunda dessa mulher que tinha uma hemorragia constante, havia 12 anos. Imagine você com hemorragia constante, com um problema grave. Naquele tempo era ainda mais grave, porque não havia a tecnologia, a ciência para tratar daquela situação, para controlar, para ter um paliativo que hoje poderia haver nesse problema clínico dela. Mas ela teve fé e nela, somente se eu tocar em Jesus, eu consigo a cura. Não, o texto não diz em nenhum momento que o manto de Jesus tinha poderes mágicos, mas que a fé dela era capaz de levá-la até ali e chegar até ele, porque era o limite que ela tinha. Ela não poderia chegar até ele porque certamente ela tinha uma certa fragilidade por conta da sua enfermidade, ela não tinha força no meio de uma grande multidão, que com certeza tinha muitos homens. Então, para ela, aquilo era um desafio. Ela conseguiu fazer uma identificação do que era possível e do que era impossível.
O impossível para nós era aquela cura. Para o homem daquele tempo era a cura. Mas ela enxergou o que era possível. O que é possível chegar até Jesus. O impossível ele vai fazer. Então ela teve essa perspectiva. Talvez você esteja passando por um problema na sua vida que seja totalmente impossível de resolver. Problemas, situações que você não dá conta de administrar e que você tem muita vontade de fugir deles. Normalmente é isso que o problema causa em nós, é vontade, a fuga, o desejo de se ver livre daquilo. E às vezes nós esquecemos que o nosso Deus faz o impossível e que nós temos que fazer a parte possível para nós. Ele espera o possível, ele não espera o impossível de você. Ele não espera de nós aquilo que está além da ciência, mas ele vai fazer aquilo que ele pode fazer. Ele vai te ajudar a fazer o que é possível. O impossível é ele que faz dentro da vontade dele. Ele poderia não ter tido o desejo de curar aquela mulher por ser um Deus soberano, por ser um Deus acima de todo conhecimento, todo entendimento. Ele era Deus, é Deus, e poderia não ter curado. E o texto bíblico poderia ter relatado outras histórias diferentes dessa. Mas o fato é que o impossível ele nos cega. O impossível nos cega e ele macula a nossa fé. Abra sua Bíblia ou acompanhe-nos no texto que se encontra em Lucas 18, 27 e Lucas 1, 37. Lucas 1, 37, ele diz respeito ao nascimento de Jesus, o anúncio do nascimento de Jesus por intermédio do anjo que foi falar com Maria, que não tinha contato com homem algum, como já falamos sobre isso na mensagem O Homem que Veio do Céu, falamos sobre isso. O anjo foi falar para Maria e o texto diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E Lucas 18, 27, Lucas 18, 27 vai aparecer aí para você também, diz assim: mas ele respondeu, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Esses dois versículos que nós já havíamos falado e prometido que iríamos ler, eles falam sobre esses impossíveis, né? Para Deus nada é impossível. E você talvez conheça a história do Vale dos Ossos Secos, né? Que os ossos, né? Deus fez a profecia, os ossos foram levantando, foram colocados em carne, foi tendo vida, né? Então, somente Deus é o Senhor da vida. Então, talvez haja aí um ente querido seu passando por uma situação que você acha que não tem jeito. Talvez aquele irmão que você tenha, que nunca quis saber de Deus, ele aceita Jesus como Salvador e Senhor, volta para a igreja. Aquele teu parente que está na cama do hospital e você já está começando a achar que realmente chegou a hora, mas somente Deus vai bater esse martelo. Esse impossível que o médico falou aí para você, talvez Deus não vá endossar isso. Às vezes sim, mas o impossível talvez seja algo que Deus queira fazer em alguma coisa da sua vida. Talvez você ache que não tem capacidade de passar em um concurso público e talvez você se preparando, Deus te dê essa dádiva de passar numa prova, de ter sucesso em alguma coisa que seria humanamente improvável dentro do seu histórico escolar. Talvez você não tenha um histórico escolar que justifique uma aprovação numa grande prova, num grande concurso, e Deus faz o impossível para você com o teu esforço, porque você fez a parte possível. Então, a nossa parte possível é orar, entregar para Deus e deixar Ele fazer o que tem que fazer. E deixar de crer no impossível é deixar de crer um pouco no que Deus é capaz de fazer. Deixar de crer um pouco nas maravilhas que Ele tem para a sua vida. Deixe Deus te surpreender. Vamos orar. Pai querido, graças te damos, ó Pai, porque o Senhor é o Deus do impossível. Como muitas canções nós entoamos nas igrejas, nós queremos acreditar nisso. Nós não queremos apenas, Senhor, ou cantar isso sem praticar isso. Nós queremos entender que o Senhor é Deus do impossível
e vai fazer o que o Senhor tiver que fazer. Nos surpreenda, Senhor, com coisas maravilhosas, fantásticas. Nos dê presentes, Senhor Deus, que não esperamos. Nos dê aquilo, Senhor Deus, que vem do Senhor pelo Teu amor por nós, não porque nós merecemos, mas porque o Senhor nos ama. E faz o impossível acontecer, se o Senhor assim o permitir. Nos dê um dia na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Esse foi mais um programa Teia Missionária. Desejo que tenha sido edificante, de coração. Que Deus abençoe a todos.